A palavra de Deus e abra no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 43. Olha, essa história é muito linda. É uma história desta mulher que você já conhece, que é a mulher do fluxo de sangue ou hemorrágica. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Olha, que tristeza foi desta mulher. Ela gastou com todos os médicos, e observa que a palavra está no plural. Volta a 43, deixa no 43. E a mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, gastara com os médicos. Então quer dizer que ela não foi se tratar só apenas de um médico, não. Ela buscou tratamento em vários médicos, vários consultórios, porém nenhum médico pudera ser curado, ou seja, nenhum médico deu resultado positivo para ela. E ela só foi gastando, e até que teve que recorrer para o outro lado. E a pergunta que eu faço é: o que fazer quando os recursos financeiros, como desta mulher, se esgotam em busca da cura? O que fazer? Quando não tem mais dinheiro, já procurou em tantos médicos, tantos consultórios, e por nenhum pudera ser curada, não é verdade? Primeiro, desafia o perigo da morte, lutando contra tudo para se manter vivo. Ou, segundo, aceita a situação do momento e espera a morte chegar. De qualquer forma, esta mulher iria morrer se ela não recorresse para um outro lado, porque ela buscou nos homens, nos médicos. Isto quer dizer que existem coisas que só Jesus faz. Quando não dá mais para ir por esse lado, você tem que recorrer àquele que pode todas as coisas. E este é o Senhor Jesus. E ao invés dessa mulher ser curada, a situação ia de mal a pior. Aqui Lucas fala desta forma, né? E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos nessa situação, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Lá em Marcos capítulo 5, coloca Marcos 5, versículo 25 ao 26, e coloca na tradução NTLH. Vai dizer que a mulher piorava a cada ano, a cada dia que passava. Cada dia, cada ano que passava, ela piorava. O quadro dela aumentava acerca da hemorragia que ela tinha interna. Que hemorragia é essa? Uma espécie de mioma, um tumor, né, no útero que ela tinha, que jorrava sangue. E diz assim, e chegou ali uma mulher que fazia 12 anos, é a mesma história, contada pelo Marcos, que estava com uma hemorragia, e havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas, em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ao invés dos médicos melhorar a situação dela, pelo contrário, ela ia de mal a pior. Então, o que fazer, né, quando os recursos financeiros se esgotam em busca da cura? Ou desafia o perigo de morte, lutando contra tudo para se manter vivo? Ou também aceita a situação do momento e espera um dia a morte chegar? O que você faria se estivesse no lugar desta mulher? Desafiaria o perigo de morte, lutando contra tudo e contra todos para se manter vivo? Ou ficaria dentro de casa aceitando a situação do momento e esperando um dia a morte chegar? O que você faria no lugar desta mulher? Nós vamos aprender o que ela fez, e ela foi curada. Quantos creem nesta palavra? Então vou reler mais uma vez o versículo lá em Lucas capítulo 8, versículo 43, na tradução ARC. Pode mudar para RC novamente.
E uma mulher, repita comigo, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos seus haveres, os seus bens, e por nenhum, mais alto, e por nenhum, mais alto, e por nenhum, pudera ser curada. Diga assim: existem, mais alto, existem coisas que só Jesus faz. Quantos creem nesta palavra? Então desocupe as tuas mãos e dê para esta palavra a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, glorifica, engrandece, enaltece e bendizer o nome santo do Senhor Jesus, diga glória a Deus, glória a Jesus que me cura, que me liberta, glória a Jesus que Ele é a solução para todos os problemas. Diga isso: Ele é a solução para todas as dificuldades. Senhor meu Deus e meu Pai, a sua igreja te glorifica, a sua igreja te aplaude. Vem agora com seu Espírito Santo e tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador e envie, Senhor, a sua palavra com poder e autoridade, com poder e revelação, e que a sua palavra vá e percorra toda a terra e produza o resultado para qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Podeis assentar. Esta mulher que Lucas conta, também Marcos conta, é muito provável que ela passou um bom tempo trabalhando, ou família que tinha bens, e ela herdou a herança, ou do marido, ou de algum ente querido, ou de um parente, né, de um pai, de uma mãe, ou mesmo ela trabalhou bastante para construir um império, porque esta mulher era muito rica. A palavra de Deus diz que ela tinha bens, haveres. Bens é traduzido por fazendas, gados, animais, propriedades, comércios. Então ela tinha um poder requisitivo muito grande, porque só procuram médicos especializados ou médicos particulares quem tem. É ou não é? Quem não tem vai se cuidar no SUS, mas cuidar no público, e olha lá se cuidar, se arrumar uma vaguinha. Não é assim? Ó, você tem visto a Rose aí, a dificuldade dela para arrumar o financeiro para poder fazer a cirurgia do filho. Para fazer rápido, porque se for depender do público, fica na fila, a pessoa morre, e só depois que morre é que vai sair o nome dela para ser operada. Mas depois que morreu, vai operar o quê? Só se for o caixão. É ou não é? E é muito difícil. Então, isto prova que essa mulher tinha condições financeiras muito boas. Ela era uma mulher bem-sucedida. E geralmente, quando a pessoa é bem-sucedida na cidade, todo mundo a conhece. É assim? Ah, fulano é rico, hein? Todo mundo conhece. E mais ainda, cidades pequenas. E é muito provável que esta mulher morava em Cafarnaum. A palavra Cafarnaum quer dizer aldeia de Naum, mas não é a aldeia do Naum, o profeta lá do Velho Testamento, porque essa palavra Cafarnaum nunca foi mencionada no Velho Testamento, sempre foi mencionada no Novo Testamento. E Cafarnaum, para quem não conhece, foi a base de Jesus. Jesus operou o maior número de milagres em Cafarnaum. Jesus operou muitos milagres, diversos milagres. Jesus escolheu os discípulos também em Cafarnaum. Cafarnaum era um lugar muito bom para Jesus, né? As pessoas o conheciam, Jesus, por estarem ali em Cafarnaum, ouviam falar dos seus feitos e até mesmo viam as operações e milagres que Jesus fazia. Então Cafarnaum foi uma base de milagres para o Senhor Jesus. E Cafarnaum era uma cidade muito importante, porque era rota de comércio e vivia muito de comércio de pesca. Era uma cidade muito boa, porque beirava ali Galileia. E esta mulher morava em Cafarnaum, muito provável. E ela era uma mulher muito bem requisitada, uma mulher muito bem financeira, mas ela tinha uma doença. Ela tinha uma enfermidade. E essa enfermidade o levou tudo que ela tinha.
Como ela conquistou o império, não se sabe afirmativa, né? Não se sabe de fato se foi uma herança, ou se era o marido, se era a família que tinha, ou ela trabalhou bastante para adquirir também, porque as mulheres trabalhavam naquela época. E tem uma frase do Dalai Lama, que eu acho que você já ouviu essa frase, que diz o seguinte: a pessoa perde a saúde para juntar dinheiro, e depois perde o dinheiro para recuperar a saúde. Exatamente isso é correto. As pessoas conseguem estresse, adquirem estresse, pressão alta, diabetes, uma série de enfermidades, porque trabalham demais para formar império, a juntar dinheiro, ter uma vida boa, mas no final, quando fica doente, aí começa a gastar tudo o que adquiriu e não consegue recuperar a saúde. Exatamente o que aconteceu com essa mulher. 12 anos sofrendo com essa enfermidade, que era uma hemorragia interna, e que essa hemorragia era uma espécie de mioma, um tumor no útero dela. Então sangrava, e ela cada dia mais ficava anêmica, padecia, porque ela perdia muito sangue, e sangue é vida, a pessoa fica fraca. E ela não era um ciclo menstrual que toda mulher tem de 7 dias. Não, o dela era contínuo, sempre jorrava sangue, sempre ela passava por isso. Então ela tinha até vergonha de sair de casa, e ela foi procurar os médicos. Vamos supor que ela foi no médico muito conhecido da região dela, em Cafarnaum, e esse médico foi lá, explicou para ela o caso dela, qual o tratamento que ela deveria fazer. Vamos supor que ela fez um tratamento com o médico de 2 anos, e ela fazendo aquele tratamento de 2 anos, só que no final do tratamento não resolveu nada, ela continuava ruim, mas lá se foi uma parte da sua herança, lá se foi um dinheiro para aquele médico, e ela arrumou para ela frustração, porque ela gastou com o primeiro médico, mas não teve resultado, e tem deixado ela muito triste, cabisbaixa. Vamos supor que ela ouviu alguma vizinha que o sabia do seu caso, e disse: olha, eu conheço um médico que é muito bom, e ele já tratou muitas mulheres, e teve resultado no seu tratamento, mas ele é um valor muito alto, ele é caro. A mulher não quer se importar do valor, o que ela quer se importar é da cura. Ainda que ela perca os seus bens, o importante é que ela seja curada. E ela vai procurar outro médico, vai fazer um tratamento com outro médico. Esse médico já é renomado, é um médico mais conhecido da cidade, e por ser mais conhecido é mais caro. E o tratamento dele não é de 2 anos, o tratamento dele é de 5 anos. Então vai se passando os anos, e essa mulher vai mais uma vez se tratar com esse médico, e vai pagando o tratamento, Aí chega no final dos 5 anos de tratamento, não resolveu nada, mas uma frustração, e mais uma parte da herança dela entregue aos médicos. E ela continua na mesma situação, e ainda pior. Como diz Marcos, vai de mal a pior. E aquilo vai deixando ela triste, porque a maior frustração de uma pessoa doente não é gastar dinheiro para se recuperar. A maior frustração é você perder tudo e continuar doente, e ainda pior. Essa é a maior frustração de uma pessoa enferma. É gastar o que tem e ainda continuar doente. Porque vem cá, qual que é o pensamento do ser humano quando procura um médico? Bom, ser curado. É ou não é? Ninguém procura um médico dizendo não vai resolver. Todo mundo que procura um médico procura na expectativa de ela ser curada, dele ser curado. Essa é a expectativa da pessoa quando procura algum médico, algum especialista. Na intenção de sair do tratamento, bom, sair curado, mas não foi o caso dela. Então ela vai gastando dinheiro, e assim com outros médicos. E uma vai falando: olha, eu tenho um outro médico que é muito bom. E ela vai naquele outro médico e gasta mais um pouco, e faz o tratamento de mais alguns anos. E ela vai fazendo o tratamento, mas chega a 12 anos, e ela continua
na mesma situação e ainda pior, sem nenhum recurso financeiro. Ela perdeu tudo. Tudo. Além de estar doente, além de ser frustrada, imagina o pensamento dessa mulher. Ela perdeu tudo o que tinha conquistado. E por nenhum médico pudera ser curada. Existem coisas que só Jesus faz. E você não precisa pagar Ele para ser curado. Ele te cura de graça. Ele restaura a sua saúde de graça. E Ele não é apenas um médico. Ele é o médico dos médicos. Ele é o Yahvé Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura. E muitas vezes Deus até permite que isso aconteça, para a pessoa recorrer na fonte certa. Mas às vezes a pessoa está tão cega, que ela começa a recorrer em fontes erradas. E Deus começa a fechar os caminhos para ver que é Ele que vai fazer. Então essa mulher estava muito frustrada. Mas nessa passagem bíblica que nós lemos, há uma lição importantíssima que nós precisamos aprender com essa mulher hemorrágica. Ela precisava decidir pela sua vida. Ela precisava decidir. É como eu disse, desafiava o perigo de morte, ou desafia o perigo de morte, lutando contra tudo para se manter viva, ou aceita a situação do momento e espera a morte chegar. Porque ela está fraca. E ela precisava decidir de lutar pela sua vida, ou esperar a morte chegar. De qualquer forma, se ela não lutasse, ela iria morrer. Ia chegar um dia que ela ia ser sepultada. Então ela se levantou e ela foi para o desafio de morte. Ela decidiu lutar contra tudo e contra todos para se manter viva. Mas para isso, para ela se manter viva, ela teve que romper pelo menos 4 barreiras. 4 barreiras ela teve que romper para poder ser curada, para poder se manter viva. A primeira barreira que essa mulher teve que lutar, é que a Gabi não veio hoje, né? Mas está aí no computador se ela salvou as barreiras. Isso que quebra, né? Quando a pessoa não vem, não ensina a outra. Primeira barreira que a pessoa tem que romper é a barreira da rejeição. Não sei se o Samuel vai encontrar. Deixa, Samuel, deixa. A barreira da rejeição. Não vai encontrar, meu filho. Essa é a primeira barreira que essa mulher teve que romper. Tem as imagens, mas falta de comunicação. Esta mulher, com certeza, tinha que romper essa barreira da rejeição. E sabe qual era a rejeição que ela sofria? Dentro de casa, com a família. Imagine ela dentro de casa. Ela pegava um copo, o filho, o marido não queria beber desse copo. Ela pegava um talher, um prato, para colocar a comida. O filho e o marido não queriam mais tocar naquele prato, naquele talher. Porque sabia da situação dela. Ela sentava na cama, a cama ficava manchada de sangue. Você acha que alguém queria se deitar naquela cama? Ela sentava em alguma cadeira, algum estofado, o estofado ficava cheio de sangue. A vida dela era essa. Então imagine os filhos vendo aquilo, imagine ela fazendo a comida. Que nojo que dava. Então, ela teve que enfrentar essa barreira. A primeira barreira, a barreira da rejeição da família. Querendo ou não, a família tinha que rejeitá-la. Por quê, pastor? É lei de Moisés. Não é porque a família não amava, é porque era uma lei de Moisés, e os judeus seguem a lei na risca.
E a lei condena esse tipo de coisa. Em Levítico capítulo 15, versículo 19 e o versículo 25. Coloca na NTLH, Samuel. Capítulo 15 de Levítico, versículo 19 ao 25. Então observa que os judeus tinham que cumprir essa lei. Tinha que rejeitar. Então imagine a mulher com a mente já frustrada, de ter perdido tudo, e agora sendo rejeitada dentro da sua própria casa, sendo rejeitada pelo seu marido, pelos seus filhos. Imagine que frustração que essa mulher tinha. Ela tinha que ser muito resiliente. É ou não é? Ela foi muito resiliente. Ela tinha que ser uma mulher muito equilibrada. Ela foi muito equilibrada. Porque só ela sabia o que se passava dentro dela. E a palavra de Deus condenava aquele tipo de enfermidade. Quando uma mulher tiver a sua menstruação, não era o caso dela, era uma coisa fora do normal. Menstruação dura 7 dias. Para essa mulher durou 12 anos, porque era uma doença. Era uma hemorragia interna, era um mioma. O útero dela estava prejudicado, o útero dela estava enfermo. Quando uma mulher tiver a sua menstruação, ficará impura 7 dias. Quem tocar nela, durante esse tempo, ficará impura até o pôr do sol. Já não tinha mais relação sexual. Já era rejeitado em outras partes. Qualquer cama em que ela se deitar, e qualquer coisa em que se sentar, ficarão impuros. Opa, sentou, troca o lençol, lava logo, tira daí. Quem tocar na cama em que ela se deitou, ou naquilo em que ela se sentou, deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho. Foi lá, a mulher deitou na cama, a pessoa sentou lá na cama, ou não sei. Eita, a mulher hemorrágica sentou aí, eita, deitou aí a mãe, deitou aí a mulher. Corre, tira a roupa e vai lavar e vai tomar banho agora. Que rejeição, né? Se estiver vestindo, tomar um banho, e ficará impuro até o pôr do sol. E quem deitou, quem sentou, ficará impuro até o pôr do sol. E o homem que tiver relações com a mulher durante a menstruação, ficará impuro 7 dias. E qualquer cama em que ele se deitar, ficará impura. A mulher que tiver hemorragia, ou que continuar menstruada, além do tempo normal, ficará impura como durante a menstruação. Então essa mulher estava completamente rejeitada, porque não era 7 dias, eram 12 anos nessa situação. Quantos dias dá 12 anos? Faz a matemática aí. Nós temos num ano 365 dias. 12 anos, quantos dias? Eu não fiz a matemática não. Coloca aí, faz uma matemática aí. 4.380? 4.380 dias ela tinha que ficar separada. Pouco tempo, né? Olha quantos dias que essa mulher foi rejeitada dentro de casa. Rejeitada. Ela não podia nem sair. Ela tinha que ficar dentro de casa sendo humilhada, sendo rejeitada por causa da sua situação. Mas que frustração. Essa mulher teve que ter muito equilíbrio emocional. Além de ter muito equilíbrio, resiliência, para poder suportar tudo que ela suportou. Muita resiliência. Essa foi a primeira barreira que ela teve que romper. Ela morava onde? Cafarnaum. E o que era Cafarnaum? A base dos milagres de Jesus. Não tinha um em Cafarnaum que não conhecia Jesus. Imagine Jesus morando na rua da sua casa. Ou operado milagres na sua cidade. Você acha que ninguém conhecia Jesus?
muitas pessoas o conheciam. Alguns ignoravam, certo, né? Alguns ignoravam, de fato sim, não queriam valorizar Jesus. E o próprio Jesus disse que o profeta não tem honra na sua pátria. Mas alguns aceitavam Jesus. O Jairo, por exemplo, morava em Cafarnaum. Ele era o chefe da sinagoga, era o príncipe da sinagoga. E ele tinha uma filha que estava doente, que passou a morrer. E Jesus foi lá e a ressuscitou. Ele acreditava em Jesus, ele cria em Jesus. Por isso que ele foi atrás de Jesus. E essa mulher aqui, ela não teve um encontro com Jesus pessoalmente, mas ela tinha ouvido falar dele. Tinha ouvido falar de Jesus. Então está lá esta mulher em casa, retida, não podia sair de casa de maneira alguma, e ela ouve aquele alvoroço. Ah, Jesus! Jesus! E aquele barulhão na rua de casa, ou próximo da casa dela. Jesus, me cura, Jesus! E você sabe que onde Jesus ia, ele arrastava uma multidão. E você coloca a multidão aí por baixo, nós faz uma soma que só se conta homens, mas fora mulheres e crianças, idosos e idosas. Então a multidão por base, dá em torno de 15 a 20 mil pessoas. Então imagine 20 mil pessoas gritando: Jesus, Jesus me cura, Jesus, Jesus, vamos lá em casa. E ela está dentro de casa, e ela começa a ouvir. De dentro de casa ela ouve aquele barulho, e ouve o nome Jesus. Aí ela fala consigo mesma: é agora, é este que vai me curar. Ela ouviu falar de Jesus. A palavra de Deus diz que ela ouviu falar de Jesus, então ela depositou a fé em Jesus. É por isso que Romanos 10, 17 diz exatamente isto, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quem é a palavra? Jesus. Ela depositou a sua fé nele. Ela esqueceu o passado dos médicos e começou a focar em Jesus. E esta mulher teve fé, viu? Ela teve fé, porque olha o que ela vai dizer em Marcos capítulo 5, versículo 28. Coloque o Evangelho de Marcos 5, 28. Ela tinha fé. Antes dela sair de casa, ela pensou, pois pensava assim, se eu apenas tocar na capa dele, muda para RC, se eu apenas tocar, nas vestes, olha lá, se eu apenas tocar nas suas vestes, sararei. Ou seja, ela tocou? Não, mas ela pensou consigo mesma: se eu tocar nas vestes desse homem, eu nunca mais estarei doente, eu serei curada. Isto é fé. E o que é fé? Trazer à existência daquilo que não existe. Ela foi curada? Não, mas pela fé ela trouxe a sua cura. Pela fé você tem que trazer a sua cura. Pela fé você tem que trazer a libertação. Pela fé você tem que falar: Deus já abriu a porta. Pela fé você vai ter que dizer: minha família já está salva. Mesmo não estando, você precisa trazer a existência daquilo que não existe pela sua fé. Pela fé ela já saiu como? Determinada. Ela saiu determinada de casa, dizendo: eu não volto a não ser curada. Eu não volto para essa casa a não ser curada. Ela saiu determinada. O livro de Provérbios capítulo 23, versículo 7, fala exatamente assim: como você pensa, assim você é. Ela pensou como? Positivo ou negativo? Positivo. Ela pensou: se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curada. Olha lá. Provérbios capítulo 23, versículo 7. Se é assim que você pensa, assim você é. Porque como imaginou,
na sua alma, assim é. Como é que você imaginou na sua alma? Vai vir no culto hoje e não vai ser curada? Vai vir no culto hoje e não vai ser curado? Vai vir no culto hoje e a vida vai continuar a mesma? Vai vir no culto hoje e a família vai continuar a mesma coisa? Vai vir no culto, a porta não vai se abrir, a causa não vai ser liberada? Como que você pensa? Eu vou ir no culto, eu vou na reunião e vou voltar curado, vou voltar liberto, a minha casa vai ser restaurada. Eu vou hoje na reunião e essa reunião vai ser diferente para a minha vida, porque eu vou alcançar o meu milagre. Como que você saiu de casa? De qual forma? Qual pensamento? Porque assim como você pensa, assim você é. Se você pensar para baixo, vai ser um derrotado. Mas se você pensar para cima, você vai ser um vitorioso, uma vitoriosa, porque a sua fé dará esta vitória. Você precisa pensar diferente. Como você pensa, assim você é. Ela pensou diferente. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Ela saiu bem escondidinha, porque da maneira que ela estava, ela não podia sair de casa, não podia, era uma mulher impura, ela não podia estar no meio dos demais, e agora ela vai ter que sair, e para romper a multidão. E você acha que é fácil chegar até Jesus diante da multidão? Imagine você ter que atravessar, empurrar todo mundo, e você vai tocar em todo mundo, e as pessoas ali, muitos estão sãos, e a pessoa, essa mulher está enferma, impura, e por ser impura não pode tocar em ninguém, não pode, porque ela está quebrando a lei de Moisés, ela está violando, e ela vai ter que enfrentar a barreira, 20 mil pessoas, só quem já entrou num lugar que é cheio de gente sabe a dificuldade para andar. Sabe ou não sabe? Quando você entra numa loja lotada, você quer pegar um produto, quer chegar em tal prateleira, você não consegue de tanta gente, a não ser ficar empurrando um outro, esbarrando em um e outro, não é assim? Dificilmente alguém vai andar no meio da multidão sem tocar em ninguém. Dificilmente alguém vai entrar numa multidão sem pisar no pé de ninguém. É difícil você andar em onde tem muita gente. Então imagine a dificuldade dessa mulher. E ela não está forte não, ela está fraca. Ela só está forte pela fé dela. Mas pela lógica, ela já perdeu muito sangue, ela está fraca. E ela vai ter que romper a multidão. Essa é a segunda barreira que ela teve que romper a multidão. Para chegar no seu alvo, para chegar no seu propósito. Qual que era o alvo dela? Jesus. O alvo dela era Cristo. Mas até chegar em Cristo, ela teve que romper barreiras. Não foi fácil para ela. Assim para nós também não vai ser fácil alcançar o milagre. Teremos dificuldades. Teremos que o quê? Perseverar. Não podemos abrir mão só porque veio uma dificuldade. Ah, não aconteceu nada, eu vou parar. Não, eu fiz a campanha, não deu certo. Continue. Continue a campanha, continue orando, continue buscando. Você tem que ter essa perseverança. Se você quer alcançar um foco, um objetivo, você vai ter que alcançar, você vai enfrentar lutas, dificuldades para alcançar tal foco. Essa mulher teve que romper a barreira da multidão. Ela conseguiu romper a barreira da multidão. Mas agora, ela tem que romper a terceira barreira. A barreira da multidão ficou para trás. Mas agora vem uma terceira barreira que ela tem que romper. E essa terceira barreira são os discípulos. E quantos discípulos Jesus tinha? 12. E para você ter uma ideia, os discípulos eram muito ciumentos. Eles não gostavam que ninguém fosse até Jesus. As crianças foram até Jesus, os discípulos mandaram as crianças embora. Lembra disso? É por isso que Jesus disse: deixa vir a mim os pequeninos, porque deles são tais o reino dos céus. Os discípulos foram enxotando as crianças, sai. Não queriam que nenhuma criança fosse até Jesus. Então imagine adulto. Os discípulos tinham ciúmes muito grande pelo Senhor Jesus. Ele não gostava que ninguém conversava com Jesus.
Eles eram como uma espécie de um segurança. Os discípulos eram segurança de Jesus, então eles faziam a proteção. Jesus era o mestre, o líder, ele ia na frente, os discípulos iam atrás, e a multidão atrás dos discípulos. Então a multidão tentava tocar em Jesus, e os discípulos não deixavam. Faziam um cordel, né? Segurando assim, igual segurança quando protege artista, já viu? Quando o artista vai entrar no meio da multidão, você não vê os seguranças assim, ó, barrando? Não é assim que fazem os artistas, os seguranças? Se o artista não voltar para dar o autógrafo, o segurança não deixa. Pode ver, quando tem uma pessoa famosa, tem 5, 6 seguranças, e os bichos é tudo armário, né? Armário grande. E eles ficam assim, ó. E o artista vai passando, e a multidão, ai, ai. E ele assim, se o artista não parar para dar autógrafo, ele entra no carro, entra no ônibus, entra onde for, e ninguém pega ele. Imagina os discípulos assim fazendo com Jesus. Deixa eu tocar em Jesus. Não, sai. Vamos, mestre, vamos, Jesus. Está cheio de gente aqui, Jesus, gritando. Vamos. Eram assim que faziam com Jesus. Então a mulher rompeu a barreira da multidão, mas agora tem que romper a barreira dos discípulos. Tem que romper a barreira dos discípulos. E esta é a terceira barreira que ela tem que romper. E como romper a barreira dos discípulos? Como? Como que ela rompe a barreira dos discípulos? Por cima, não dá, a não ser por baixo. Ela pegou nas vestes, aqui ó, embaixo. Se ela está vendo que os discípulos estão assim, alguém está de perna aberta. Alguém está de perna aberta, e é naquela brecha que eu vou tocar. Então está lá os discípulos, ó, vamos Jesus, imagine Pedro, vamos Jesus, está lá, empurrando, um outro, e o Pedro com perna aberta, a mulher olha, se ajoelha, e vai debaixo da perna de Pedro, e toca, pá. Quando Jesus toca, ele para. Olha, o poder de Jesus é tão grande, que ele agiu independente da sua consciência e da sua vontade. O poder dele é tão grande que ele nem precisou falar nada para a mulher. Só de tocar nas vestes, o milagre aconteceu. Olha, Jesus estava sendo empurrado por muita gente. Era ou não era? Muita gente estava tocando Jesus. Só uma que tocou diferente. E essa que tocou diferente saiu virtude. Não seja a multidão, seja essa única pessoa que toque Jesus diferente. E quando você o tocar, o milagre vai acontecer. Toque diferente. Muitos estavam tocando Jesus, mas ele só sentiu apenas um toque diferente. Foi aí que ele parou. Ele parou, e olha o que diz em Lucas, capítulo 8, versículo 44 e 45 e 46. Olha o que diz a palavra. Chegando por detrás dele quem? Tocou na orla, lá embaixo, da sua veste, e logo estancou, foi curada imediata. Estancou o fluxo de sangue. Então, se estancou, quer dizer que estava jorrando. Ela andava e o sangue caía. Ela andava e o sangue caía. Imagine todo mundo na multidão. Nossa, a mulher está cheia de sangue. O que essa mulher está fazendo no nosso meio? Todo mundo olhando o sangue, manchando o veste de todo mundo, manchando vestes, sandálias do povo, e o sangue jorrando, e ela fraca, porque ela estava anêmica, perdeu muito sangue. Aí ela toca debaixo da perna de Pedro, ela consegue ver a veste de Jesus, uma brecha que ela encontrou,
E disse Jesus: quem é que me tocou? Ele fez a pergunta. Ele não tinha virado ainda, ele estava perguntando. E negando todos, ninguém quis falar quem tocou. Então, negando todos quer dizer que tinha muita gente tocando. E disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes quem é que me tocou? É como se Pedro dissesse: Jesus, é impossível que ninguém te toque no meio desta multidão. É impossível que você ande numa multidão e não esbarre em ninguém, ou que ninguém esbarre em você. É impossível, né? Andar no meio da multidão e ninguém o tocá-lo. Mais ou menos isso que Pedro está dizendo. Mas Jesus vai dar a resposta. Não é isso, Pedro. Alguém tocou diferente. E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Jesus está dizendo: Pedro, eu não estou dizendo da multidão que me aperta, eu estou dizendo que alguém com fé tirou de mim um milagre. É alguém com fé, Pedro. É isso que eu estou dizendo, Pedro. Alguém com fé que me tocou diferente. Seja diferente. Não seja a multidão, seja alguém que toque em Jesus diferente, pela fé. Pela fé. Aí a mulher está ali, escondidinha, ó, com pano na cabeça, porque ela não quer ser reconhecida. E aí, quando ela ouve isto, ela teve que romper a quarta e última barreira, a barreira da morte. Porque quando Jesus fala isso, a mulher está aterrorizada. Você sabia disso? A mulher está desesperada quando Jesus disse: alguém me tocou. E ela ficou desesperada porque automaticamente ela foi curada. E olha o que diz o versículo seguinte: então, vendo a mulher, que não podia o quê? Se está ocultando é porque ela está escondida no meio da multidão, coisa que ela não podia fazer, nem sair de casa ela podia, porque ela estava o quê? Contrariando a lei de Moisés. Ela é uma mulher impura, não podia sair de casa, tinha que ficar dentro de casa e ser rejeitada. Se ela está ocultando é porque ela está com medo, e só diz a palavra: só deve ou teme quem deve. Não é assim que diz o ditado? Está temendo por quê? Está devendo? Lembra disso? A pessoa via a viatura da polícia militar, ficava meio assustado, a pessoa diz: está devendo, né? Não era assim? Está devendo? Não, então por que está temendo? Então só teme quem deve. E ela deve aqui? Sim, deve. Aproximou-se dele, de Jesus, como? Ó, tremendo, porque aí ela estava entre a vida e a morte. E eu vou dizer uma coisa para você: os judeus não perdoavam nem por esse mérito, viu? É como aquela pessoa que entra no mercado e rouba 1 quilo de arroz porque está passando fome. A lei não quer saber não. Roubou, mas eu não tenho o que comer, vai ser preso. A lei vai ser rigorosa. Dependente se você roubou para comer, vai ser rigorosa a lei. Igual essa mulher, ó, aproximou-se de Jesus tremendo, e prostrando-se ante a ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque ele havia tocado, e como logo sarará ser curada. Então ela achou que Jesus ia expor essa mulher no meio da multidão, e se Jesus tivesse feito isso, essa mulher poderia ter morrido apedrejada, porque ela violou a lei de Moisés. Não é lei isto, Levítico, que eu li para vocês? A mulher impura não podia nem sentar em algum lugar, e se alguém sentar estaria impuro. Ela não podia tocar em ninguém, senão aquela pessoa seria impura. E agora ela tocou em muita gente. Ela está no meio da rua, ela não pode fazer isso. Ela está violando a lei de Moisés. E é como eu disse, as suas perguntas: ou você enfrenta tudo e todos para se manter vivo, ou você fica em casa esperando o dia da morte. Ela disse: eu não vou ficar em casa. Se eu não morrer em casa, eu morro na rua, mas alguma coisa vai acontecer. Ela não morreu nem em casa e nem morreu na rua. Ela foi curada de todo mal.
Às vezes precisa você desafiar até a sua própria vida, pela sua fé. Às vezes precisa desse desafio. Ela desafiou a lei de Moisés. E olha o que diz aqui em Hebreus, capítulo 10, versículo 28. Ela desafiou a lei de Moisés para se manter viva. Quebrando, não cumprindo a lei de Moisés, morre sem misericórdia. Ainda que ela fale, eu toquei, porque eu não aguentava mais a minha situação, eu estava morrendo. Não, você violou a lei e vai morrer. Era assim os fariseus. Não queriam saber de nada, qual era a causa, queria saber de cumprir a lei. Morre sem misericórdia, sem perdão, só pela palavra de duas. E eu vou dizer, testemunha que não faltava ali, hein? Essa mulher está sangrando, caramba, esbarrou em mim, ó, cheio de sangue. Testemunha que não faltava naquela multidão. Mas o único que podia condená-la, ele não fez isto. Lucas capítulo 8, versículo 48. Aquele que podia condená-la, colocar ela exposta no meio da multidão e todo mundo apedrejá-la, sabe o que ele falou? Disse-lhe Jesus: tem de bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz, ninguém vai te apedrejar e ninguém vai te matar, porque eu te curei, diz o Senhor. Vai em paz, mulher, ninguém vai te apedrejar. Agora vem cá, tem um mistério, né? Onde que ela tocou? E por que ela tocou na orla? Tudo na palavra de Deus tem um mistério. A orla tem dois mistérios que eu vou te mostrar. A orla, primeiro mistério de tocar na orla de Jesus. Para tocar, você toca em pé ou ajoelhado? O que significa ajoelhado? Humilhação. Se você não se humilhar para Deus, você não é curado. Ela teve que se humilhar diante de Jesus. Primeiro significado de tocar na orla é se prostrar diante daquele que pode todas as coisas. Você tem feito isso? Se prostrado diante de Jesus para receber o milagre? Olha o que diz o apóstolo Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Sinal de humilhação, quem se humilha é exaltado. Ela foi humilhada pela família, e ela se humilhou diante de Jesus, e ela foi exaltada por ele. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Então, primeiro gesto, por que ela se ajoelhou? Porque quem se humilha é exaltado. Quem se humilha tem milagre. Quem se humilha é curado. Quem toca nas vestes de Jesus é curado. Você precisa se humilhar diante de Deus para alcançar o seu milagre. Segundo significado, por que ela tocou na orla? Porque ela sabia que aquele homem era de Deus. Porque ela sabia que aquele homem não era apenas de Deus, era o próprio Deus e era a própria cura dela. Zacarias capítulo 8, versículo 23, diz que nenhum judeu se curva e toca na orla de outros judeus, se Deus não for com ele. Nenhum judeu faz isso. E olha que judeu não se curva diante de ninguém, nem diante de homem, nem diante de imagens, só se curva diante de Deus. Então, se ela se curvou, ela era judia, sabia que aquele homem era o próprio Deus. E olha o que diz Zacarias 8, 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu. Jesus era judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Ela pegou dizendo: Deus é com ele, e se Deus é com ele, ele vai me dar a cura. Creia nisso. Deus era com Jesus, e não somente era, como ele era o próprio Deus.
Por isso que todo mundo queria tocar na orla de Jesus. E todos que tocavam eram curados. Olha o que diz em Mateus capítulo 14, versículo 33. Olha aqui, Jesus operava milagres só de tocar na orla dele. Então, aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Então ninguém toca na orla se a pessoa não tiver fé que Jesus é o Filho de Deus. Está lá, verdadeiramente é o Filho de Deus, Jesus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, que era Jesus, o Filho de Deus, olha onde eles começaram a pegar. Mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, todos doentes. E rogaram-lhe que ao menos eles pudessem tocar na orla da sua veste. E todos os que tocavam ficavam curados. Só de tocar na orla, o milagre já acontecia. Toque em Jesus, que o seu milagre vai acontecer. Se coloque de pé, podem aplaudir o Senhor. Toque em Jesus. Toque nas vestes do Senhor. Isto é milagre. Milagre é isso. Não precisa tocar na cabeça, no braço, é só tocar nas vestes que o milagre acontece. Seja alguém que toque diferente nele. Amém? Seja alguém que toque diferente. Pastor, eu vou tocar em Jesus diferente hoje. Quem quer tocar nele diferente? Não seja a multidão, seja alguém diferente da multidão. Seja alguém que toca diferente. Amém? Todos aqui já receberam Jesus.